é um prazer para mim estar aqui para dividir um pouquinho de toda a minha pesquisa do meu trabalho de doutorado com vocês. O que eu vou expor aqui é uma parte do meu estudo, então é um prazer estar aqui hoje para dividir isso com vocês. Minha iniciação no direito não foi uma coisa tão rápida, não foi uma paixão à primeira vista. Quando eu resolvi fazer direito, eu já tinha cursado 2 anos de processamento de dados e só então entrei para a carreira jurídica. Imediatamente no meu primeiro semestre de Direito do Trabalho eu já gostei muito da matéria e a partir daí já comecei a me dedicar aos estudos da matéria trabalhista. E então segui os estudos, fiz os estágios nessa área, trabalhei com juízes do trabalho, fazendo projetos de sentença e depois da minha formatura segui na área, fiz todas as disciplinas do meu mestrado e do meu doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Hoje sou professora da pós-graduação do curso IDC e também da UBRA. Então, agora o assunto que eu vou expor é amplo, não tenho aqui a pretensão de esgotar a matéria, mas simplesmente passar algumas ideias sobre as novas coisas que estão acontecendo hoje no direito do trabalho. Não é novidade aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre globalização e sabem que é um fenômeno que afeta a sociedade em vários pontos, cultural, econômico, financeiro, e tem reflexos nas mudanças da produção industrial. Inicialmente, o que a gente percebia, né? E é sobre essa base que se construiu o direito do trabalho. O modelo fordista de produção. As empresas concentravam todas as suas atividades produtivas em um mesmo centro de trabalho. Então, todos os seus trabalhadores, toda a sua força produtiva, todos os seus recursos estavam direcionados para um centro de trabalho que concentrava toda a atividade daquela empresa. Esse modelo, com o avanço da economia e com o aumento da competitividade dos mercados, não estava mais resolvendo o problema, não era mais suficiente para que uma empresa se tornasse competitiva. Então, esse modelo ele já não era mais eficaz. Claro que existe ainda, mas não era o suficiente para que essas empresas obtessem um nível de competitividade suficiente para se manter como uma empresa forte na economia. Então, o que surgiu? Surgiu um novo modelo econômico, chamado de taylorista de produção. Nesse modelo, a produtividade continua concentrada na empresa, mas, a partir daí, o empregador começa a focar em determinados trabalhadores e, com a tecnologia que ele coloca à disposição desses trabalhadores, o nível de produtividade que esses trabalhadores vai ter. E coloca benefícios de produtividade para que esse trabalhador, com aquilo que é colocado à sua disposição, ele produza cada vez mais, tem um desempenho cada vez melhor. Esse modelo, com o passar do tempo, também não se mostrou, porque, claro, no início teve aquele ânimo, aquele aumento de produção, a empresa se tornou mais competitiva, mas logo estagnou, não era mais suficiente também. Então, qual seria a solução? As empresas, ao invés de centralizar suas atividades dentro de um único centro, resolvem, para ter uma flexibilidade de gestão e diminuir os custos da produção, descentralizam as atividades produtivas para vários centros. Tanto modificam a sua estrutura de centro único, num único lugar, passando a ter centros em diversos lugares, como passam também a deslocar a sua produção para centros diversos, que não são ligados com a sua empresa. Então, na verdade, se tornam grandes estruturas complexas. A empresa ela não pode mais ser vista como um centro simples e unitário. Ela passa a ser vista como uma estrutura complexa, um emaranhado de ligações que, às vezes, fazem parte da mesma empresa, vários centros que se ligam a uma mesma empresa, ou, diferente, vários centros de empresas distintas, mas que cada um realiza uma parte do processo produtivo. Isso é o que a gente vê hoje nas empresas empresas de automóvel, Ford, enfim. O que elas fazem? Elas montam o projeto do carro e, a seguir, ainda que esses trabalhadores todos estejam trabalhando e desenvolvendo a sua atividade num centro de trabalho,
eles pertencem a empresas diversas. Um faz a montagem, o outro faz a pintura, o outro coloca os estofados, uma outra empresa faz os testes de tecnologia. Então, é muito difícil. E o que acontece? Qual o reflexo dessa mudança nas formas de produção para o direito do trabalho? O direito do trabalho ele foi construído por uma relação simples. Pessoas certas e determinadas, empregado, empregador. Dentro dessa relação, como que ela se caracterizava? Quais eram os elementos? Subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade do trabalhador. No momento em que as relações mudam de uma forma brusca, passam a ser descentralizadas, aqui a gente com certeza já ouviram falar em terceirização das atividades, tudo é terceirizado. Então, a empresa, ela foca todo o seu conhecimento e todo o seu esforço em um objeto único, com a intenção de se especializar naquele objeto. E terceiriza, demanda para outras todos os objetos que ela considera que podem ser terceirizados. E essas outras empresas, da mesma forma, se especializam em pequenos pontos e vão servir para a conclusão do processo total de várias empresas. Hoje, isso é praticamente a regra da atividade industrial. E como que o direito do trabalho faz? O que está acontecendo hoje para ele se adaptar a essas formas? Existem inúmeros estudos sobre isso e não é uma questão fácil. Os elementos tradicionais da relação de emprego, esses que eu acabei de colocar, são muito difíceis de se enquadrar. E o que seria mais flexível seria exatamente a subordinação. Porque agora, o que acontece? O trabalhador, nem sempre ele vai ter aquela subordinação direta. Ele está ali trabalhando e está ali o patrão, ou está um gerente em cima dele, vendo o que ele está produzindo, o que ele está fazendo, que horas ele está chegando, que horas ele está saindo. Hoje até é comum se falar em teletrabalho, onde o trabalhador ele nem está na empresa. Teletrabalho existe, são inúmeras formas de teletrabalho. Ou ele está na sua casa, ou ele está num telecentro montado pela empresa, mas que é totalmente distante e que não tem controle nenhum. Ou ele vai estar num centro via satélite, como chamam. Então, é uma questão muito complicada e hoje os requisitos da relação de emprego são de difícil caracterização em algumas situações. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar e esse é um ponto interessante. A análise da subordinação e de como deve ser caracterizadas as novas relações. Porque conforme a interpretação que for dada nesses assuntos, considerando a subordinação de uma forma estagnada, exatamente do jeito que ela foi pensada, no início, quando começou a ter as primeiras regras protetoras do trabalho, simplesmente o que vai acontecer é que o direito do trabalho vai perder boa parte da sua função. Porque a maior parte desses trabalhos vão ficar no Código Civil, com a proteção civil, na área de arrendamento de serviços ou prestação de serviços. E isso é exatamente o que o legislador e que os estudiosos de direito do trabalho não querem. Ao mesmo tempo, para seguir os objetivos de competitividade das empresas, também tem que ter uma certa flexibilidade na análise desse requisito. Porque o que as empresas querem com a descentralização produtiva e com a flexibilização do direito do trabalho? Conseguir uma flexibilidade de gestão suficiente para conseguir se manter no mercado. Então, na verdade, são interesses contrapostos, mas que necessitam de um balanço suficiente para encontrar um equilíbrio que agrade tanto uma parte como a outra. Não é fácil chegar a uma solução. Por exemplo, com relação à terceirização, tem um enunciado do TST, não sei se alguém aqui é específico da área, o enunciado